Olá pessoal, tudo bom? Vamos para mais uma aulinha de artes, falando sobre música nordestina, né? Que eu tinha dito a vocês, né? Que esse ciclo de aulas de artes vai ser sobre música nordestina. Hoje é a segunda aula falando de música nordestina e esse assunto ele é interessante, ele tem muita coisa a ser falada. É claro que nós não vamos falar tudo, não tem como falar tudo em aulas online assim. Né? Mas é interessante que vocês tenham algumas informações, porque afinal de contas é a nossa música, é a nossa cultura e infelizmente a gente às vezes não conhece o que é nosso. Né? Por isso que é interessante. Lembrando, o objetivo aqui não é se alguém vai gostar ou não da música, certo? Isso aí não tem nada a ver, é para vocês terem conhecimento. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, não gostou, tá? Mas aí a gente tem que aprender a ter informações sobre o que é da nossa cultura, certo? E as pessoas que gostarem, claro, vão elogiar, e as que não gostarem, tem que aprender também a respeitar, porque vai ter informações sobre aquilo, né? Esse é o objetivo da aula, tá? Porque assim, às vezes a gente critica uma coisa que a gente não conhece, não tem nem sequer alguma informação sobre aquilo, e só porque a gente não achou muito legal, a gente critica. No caso de música acontece muito, né? Hoje, nessa aula, eu vou falar um pouco sobre questões mais técnicas da música nordestina, da origem da música nordestina. Vou mostrar um pouco na prática porque eu estou com o violão, né, o instrumento aqui. E vou também deixar uns vídeos para vocês assistirem, tá bom? Mas vamos lá então. Vou falar um pouco da origem da. Vou falar assim por alto, né? Não tem como dar uma aula completa disso porque é muito assunto, como eu já falei. Então, mas vamos lá. A música nordestina, ela tem uma herança, certo? Da música árabe e da música europeia e da música africana. A cultura brasileira, ela é uma mistura de várias culturas, né? Então, principalmente a europeia e a africana, né? Elas estão juntas em muitas das manifestações culturais brasileiras. Houve um tempo que as pessoas viviam em uma região que tinha gente de vários lugares do mundo. E tinha muitos árabes vivendo nessa região também. Essa região é na Europa. Essa região passou a se chamar região ibérica. Os detalhes dessa história, isso é com a aula de história. Vocês tirem dúvidas com a professora ou o professor de história, certo? Mas as pessoas da região ibérica, tá? Quando o Brasil foi descoberto, que vieram para o Brasil, muitas dessas pessoas vieram para a região do Nordeste e ficaram na região do sertão. O sertão nordestino, né? No caso, o sertão do Rio Grande do Norte, da Paraíba, do Pernambuco, do Ceará, o sertão. Então, nessa região, as pessoas vieram de uma cultura o quê? Ibérica, ou seja, que era uma mistura, né, de culturas e que tinham uma forte influência árabe e da própria Europa. Né? Então vejam bem, como é que a gente percebe essas influências aqui na nossa música? Primeiro, vocês lembram como é que um vaqueiro chama o boi tange o gado? Como é que o vaqueiro trabalha com o gado? Não é gritando, não é fazendo uma música, um aboio, não é fazendo um solfejo. E boi, ho, boi, hey, hey, ho, boi. Não é? Pois é. Isso aí é a herança árabe. Já viram músicas árabes? Que eles usam muito a voz fazendo solfejos assim. É
É claro que eu não sei cantar música árabe, mas a gente percebe muito essa semelhança da música árabe com o vaqueiro cantando, tangendo o boi. Ô, boi. Certo? Então, já a parte da Europa é a parte das notas musicais. Eu sei que vocês já estudaram, já cantaram, já fizeram trabalhos com as notinhas musicais na escola, quando vocês eram menores, né? Então vocês lembram das notas musicais que é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, não é? Essas notas musicais, elas são as notas comuns para a gente hoje em dia. Mas na região da Europa, antes de ser descoberto o Brasil, não se fazia música com essa sequência de notas. Usavam essas notas, mas era diferente a sequência. E tinha vários jeitos de se usar. As pessoas que vieram para essa região daqui do Nordeste, do sertão nordestino, elas trouxeram, que eram as pessoas da região ibérica, né? Muitas pessoas da região ibérica, trouxeram esse tipo de canto que fazia o solfejo, como que fosse da música árabe, e usava alguns tipos de notas que eram das escalas da Europa da época. Então a música nordestina ficou com esse tipo de escala musical aqui, de notas musicais. Ó. Vejam o som da nota da escala natural, né, que a gente conhece no dia a dia. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Na música nordestina ficou alterado com essa sonoridade aqui, ó. Vejam que é diferente, ó. A escala natural. A escala nordestina. Estão vendo? Então quando eu faço, por exemplo, isso aqui, ó. Isso é da onde? Isso é Nordeste, isso é da região do Nordeste. Por que fica com esse tipo de som? Porque usa-se essa escala que eu toquei aqui. Não é uma escala musical comum, estão entendendo? Então aí já começa a riqueza da música nordestina. A música da origem nordestina, ela não usa a escala comum, a escala normal que todo mundo usa por aí, certo? Aí às vezes a gente escuta uma música do Nordeste e acha meio esquisito, antiga, feia, mal feita, a gente pensa que é, mas por trás daquilo ali que a gente está ouvindo, existe uma riqueza musical que é estudada no mundo todo. Porque é uma música que é diferente, ela tem uma sonoridade diferente. E usa-se técnicas diferentes e mais complexas, certo? Se a pessoa estuda música nordestina e toca música nordestina, a pessoa está fazendo ali um trabalho mais refinado. Se você por acaso não gostar de uma música que você ouviu e ela é nordestina, você não gostou do som dela, mas você tendo informação, você vai pelo menos respeitar e saber que aquele tipo de música ali, ele é um tipo de música muito bem feito, né, e mais complexo, digamos assim, do que algumas outras, certo? Então, como a gente está falando de música nordestina, de escala da música nordestina, certo? Eu vou deixar um vídeo para vocês que é de uma música minha, que ela tem característica nordestina. Por quê? Porque usa essa escala do Nordeste e também eu usei um ritmo também do Nordeste, que é o maracatu, que é um ritmo que se originou em Pernambuco. Né? Tem influências africanas, mas ele nasceu em Pernambuco. Mais ou menos ele. Então, essa música minha, ela é um maracatu, mas ela não tem percussão. Ela é uma música instrumental, não tem letra, não tem ninguém cantando. E essa música ela foi apresentada, ou está sendo apresentada,
numa universidade lá em Portugal. Para vocês verem, né? Assim, é uma música, a música nordestina, ela é um tipo de música que ela é estudada no mundo todo. Sendo música de característica nordestina, de origem nordestina, as pessoas têm interesse até de estudar ela em várias partes do mundo, certo? Então essa música minha, ela foi apresentada numa universidade de Portugal, lá em Lisboa, em Portugal, pelo trabalho do mestrado de um amigo meu. Ele fez o mestrado lá e usou a minha música nesse mestrado. Então a gente fez um vídeo e eu coloquei no YouTube essa semana. Então eu vou colocar para vocês ouvirem e, claro, aproveitando, quem puder dar uma curtidazinha lá, certo? E para encerrar, eu vou falar de um compositor, de um artista que foi o maior representante da música nordestina no Brasil e no mundo, né? E que foi Luiz Gonzaga. E por coincidência, eu vou falar dele porque ontem foi aniversário de morte de Luiz Gonzaga. Fez 31 anos ontem que ele morreu. E as pessoas sempre nessa data, 2 de agosto, fazem homenagens a ele, né, no Brasil todo. Então, para encerrar nossa aula, eu vou encerrar com uma música dele. Essa música é uma música que ele fez para o pai dele, uma homenagem que ele fez para o pai dele, certo? E muita gente canta essa música, entende a letra, entende a história, mas nunca para pensar assim, como foi uma homenagem tão legal que ele fez, né? E muita gente nem percebe até que foi uma homenagem que ele fez para o pai. Acha que foi uma música que ele fez só para a pessoa dançar e cantar mesmo, um forrozinho, né? Mas é a música Respeita Januário. Luiz Gonzaga, ele foi embora do Nordeste, ele era pernambucano, né? Lá da cidade de Exu, no sertão de Pernambuco. Tanto é que ele usa as técnicas da música nordestina na música dele, por isso que é diferente a música dele um pouco das outras, né? Então, ele era do sertão de Pernambuco. E ele foi embora para o Rio de Janeiro, passou um tempão lá. Uma briga que teve, uma confusão que teve na região dele. Essa história é fácil de encontrar no YouTube. E ele voltou com muito tempo depois, já depois de famoso. Ele foi quando ainda era garoto, assim, adolescente, né? E lá ele passou pelo exército, ele já tocava, o pai dele era um sanfoneiro que tocava 8 baixos. Vocês já viram aquelas sanfoninhas, não sei se vocês já viram, vocês podem pesquisar o que é 8 baixo. É um tipo de sanfona que tem, não é tecla na mão direita e botão na mão esquerda não. É tudo botão, na mão direita e na mão esquerda. E a mão esquerda, aqueles botãozinhos da mão esquerda da sanfona, a gente chama de baixo. Então, a sanfona de Januário era uma sanfona de 8 baixos, tinha 8 botãozinhos, tá? E Luiz Gonzaga aprendeu muita coisa com ele, porque ele tocava forró em todo lugar, na região dele e tal, ele era muito conhecido, um sanfoneiro muito bom, né? E quando Luiz Gonzaga foi embora para o Rio de Janeiro, que fez lá sua carreira musical, aí fez sucesso, ganhou muito dinheiro, fez muito sucesso, ficou conhecido no Brasil todo, e com um tempo depois, com muito tempo, foi que ele voltou para a terra dele para ver o povo, para ver o pai dele, a família, né? Então, ele fez essa homenagem para o pai dele, que diz assim: quando eu voltei para o meu sertão, eu quis zombar de Januário, com o meu fole prateado. Ó, fole prateado, quer dizer, ele fez tipo uma brincadeira, né? Ele queria mostrar que ele tinha uma sanfona bem bonitona, né? Ele fala, o fole é a sanfona. Uma sanfona bem bonitona, prateada, e Januário, o pai dele, tinha uma sanfoninha de 8 baixos pequenininha, velhinha talvez, e ele fez essa brincadeira, né? Só de baixo, 120, botão preto, bem juntinho, como negro empareado. Então, a sanfona dele era uma sanfona grande de 120 baixos, dessas sanfonas normal que são grandes, né? E a de Januário só tinha 8, né? E ele fala assim, 120 botão preto, que é aqueles botãozinhos preto, bem juntinho como negro empareado. Hoje em dia, se a pessoa fazer uma música dessa e dizer que parece um negro, já é um racismo. Mas ele fez aí falando de boa intenção, né? A pessoa negra tem a cor mais escura, até porque Luiz Gonzaga ele era quase um negro, né? Ele era bem moreno mesmo.
Então ele não falou para zombar de nada, de negro, nem com preconceito. Foi fazendo uma comparação engraçada, né? Aqueles botãozinhos preto, como que fosse um monte de pessoas negras juntos, né? Mas antes de fazer bonito, de passagem por Granito, que é uma cidade lá do sertão de Pernambuco também, foram logo me dizendo: de Taboca a Rancharia, de Salgueiro a Bodocó, Januário é o maior. Taboca, Rancharia são lugares, Salgueiro, Bodocó são lugares do sertão de Pernambuco também. E foi aí que me falou meio zangado o véi Jacó: Luiz, respeita Januário. Luiz, respeita Januário. Ô Luiz, tu pode ser famoso, mas teu pai é mais tinhoso e com ele ninguém vai, Luiz. Respeita os 8 baixos do teu pai. Então isso foi uma homenagem que ele fez pro pai dele, porque ele aprendeu a tocar primeiramente com o pai, né? E ele fez essa brincadeira, uma homenagem muito bonita, e as pessoas não percebem que é uma homenagem bonita, porque escuta como se fosse só um forró para dançar, para cantar, nem se ligam, né, com a letra. Então, muita gente eu sei que já ouviu isso, né? E a gente vai encerrar com ela. Quando eu voltei pro meu sertão e quis zombar de Januário com meu fole prateado, só de baixo 120, botão preto bem juntinho, como negro empareado. Mas antes de fazer bonito, de passagem por Granito, foram logo me dizendo: de Taboca, Rancharia, de Salgueiro a Bodocó, Januário é o maior. E foi aí que me falou, meio zangado, véi Jacó: Luiz, respeita Januário. Luiz, respeita Januário. Luiz, tu pode ser famoso, mas teu pai é mais tinhoso e com ele ninguém vai. Luiz, Luiz, respeita os 8 baixos do teu pai. Respeita os 8 baixos do teu pai. É isso aí, até a próxima aula. Pesquisem sobre Luiz Gonzaga, sobre a música nordestina mais ainda. Assistam os vídeos que eu coloquei e até mais. Tchau!